E aí, galera do canal, que não existe. Tudo bem? Tudo. Então é o seguinte, aula gravada, pois estamos em semana de prova e já vamos começar um conteúdo novo, certo? Então, nossa última habilidade agora, que a gente já falou sobre a estrutura da matéria, falou sobre modelos atômicos, agora a gente vai falar sobre o rearranjo, como que esses átomos se reorganizam para formar novos produtos, para formar uma matéria diferente. Não é uma matéria porque a gente sabe, né, que a matéria ela só se transforma, que é a lei de Lavoisier. Então é o seguinte, a nossa habilidade, então nosso objeto agora são transformações químicas. Então a primeira é identificar evidências de transformações químicas a partir de resultados de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Então quando você pensa lá, você faz um bolo, todo mundo já fez aquele vulcãozinho com vinagre, você mistura dois produtos e obtém um outro produto diferente que você não consegue obter de volta. Em um dos segmentos, que eu não lembro qual, a gente estuda separação de produtos, separação de misturas. A gente não pode confundir esse rearranjo, essa nova... a gente não pode confundir a molécula com a substância, tá? Por exemplo, um bolo você não vai conseguir separar ele a ponto de voltar ovo, farinha e etc. A gente não tem um processo ainda que faz isso, tá bom? E, além disso, comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo as proporções entre as massas. Então é o seguinte, toda transformação química, primeiro as evidências sempre vão ser mudança de cor, mudança de temperatura, liberação de algum cheiro, liberação de fumaça, tudo isso é de alguma forma. Só que nem sempre tudo isso significa que foi transformação química, às vezes pode ser transformação física, tipo a fumaça que sai da água. É uma transformação física, né? A água está saindo do estado sólido, do estado líquido, para o estado gasoso. Não quer dizer que houve uma transformação química. A transformação química seria separar o hidrogênio do oxigênio. Mas a gente tem lá H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio. Se a gente vai fazer uma transformação química e separá-los, no nosso produto, a gente tem que ter 2 hidrogênios e um oxigênio. Sempre tem que ser equilibrado. Não tem como aparecer outra coisa do nada e nem sumir outra coisa do nada. Tem que ter a mesma quantidade de reagente, que é quem vai sofrer a transformação e fazer a reação química, tem que ser no produto. Mesma coisa caso seja uma transformação química que possa ser revertida. Por exemplo, lá o que eu comentei, do H2O. H2O virou H2O. Se você conseguir separá-los, H2O é o nosso reagente e o produto foi H2O separados, certo? Um exemplo que vocês vão lembrar é o da fotossíntese, né? Que usa a luz solar e pega água, gás carbônico e transforma em glicose, que é o açúcar. Tem que ser na mesma proporção. Então, tem uma quantidade de H, de O, da água, né, do H2O, e do gás carbônico, que é o CO2. Então, sempre vai ter essa proporção, que é uma equação química. E é isso que a gente vai estudar agora. Então, eu separei para vocês aqui 2 videozinhos muito rápidos. O primeiro fala sobre como isso acontece, qual é a diferença de um para outro, e o segundo já é mais pesado, porque ele vai entrar na parte química da coisa, mas não precisa desesperar que a gente vai ver tudo isso junto, tá bom? Então, para essa aula, então, assistir a aula, assistir esses vídeos e copiar tudo que for falado, os 2 quadros que vão aparecer, copiar tudo, caderno completo. Na semana que vem a gente discute e a gente fala sobre mais exemplos dessas reações, tá ok? Uma boa aula para todo mundo. Tô dando play aqui. Beijo. Tchau, tchau. Olá galera, tudo bem? Então, nessa nossa videoaula nós vamos abordar o tema transformações químicas. Transformações químicas vocês podem ver por aí, escutar, ler como reações químicas. São termos sinônimos, tudo bem? Então, antes de eu falar delas propriamente dito, eu queria conceituá-las. As transformações químicas são fenômenos que alteram as características da matéria. Cara, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que apresenta massa e ocupa lugar no espaço. Essas transformações, elas podem
alterar a característica, como a gente viu aqui, ou não alterar. Se não alterar a característica, é uma transformação física. Uma transformação química, como dito anteriormente, elas alteram. O estado inicial vai ter uma característica diferente do estado final. Vejam aqui na lousa a representação que eu botei para vocês. Eu tenho aqui o H2. Cara, o que é esse H aqui? Esse H é a simbologia que nós, na ciência, em especial na química, adotamos para o hidrogênio. Esse doisinho aqui é a atomicidade. O que é isso, Patrick? É atomicidade? Ele está indicando a quantidade de átomos do elemento hidrogênio que eu tenho ligados entre si para formar a molécula de hidrogênio. Interagindo com o O2, com o gás oxigênio. Cara, o que é esse Ozinho aqui? É a representação que nós, na ciência, em especial na química, damos ao oxigênio. E esse 2, Patrick? Esse 2 é a atomicidade. Eu estou mostrando para vocês que eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio ligados, unidos entre si, formando a molécula de hidrogênio. Então, eu tenho um recipiente com gás hidrogênio e um outro recipiente com gás oxigênio. Juntei eles dois. Dadas as devidas condições, tá, eu posso vir obter a água. Então, antes eu tinha hidrogênio e oxigênio. Obtive água de fórmula química H2O. Lembrando mais uma vez que o hidrogênio é representado pelo H e o oxigênio pela letra O do nosso alfabeto. É importante mencionar para vocês que as características químicas do hidrogênio e do oxigênio são uma, e a da água são outras. Pô, Patrick, você está num campo muito microscópico, eu não consigo perceber se acontece ou não reação química no meu dia a dia. Um detalhe que eu quero trazer aqui para ti é o seguinte, que as transformações químicas, elas podem ser evidenciadas em níveis macroscópicos. Como assim, Patrick? A olho nu, eu posso determinar com certeza que houve uma reação química, mas eu não preciso saber de química para dizer isso. Quer ver? Primeiro exemplo, mudança de temperatura, meu amigo. Vamos lá, tu está fazendo um churrasco, tu precisa colocar fogo no carvão, ok? Antes de você botar fogo no carvão, você sentia uma determinada temperatura. Depois que aquela carne, você botou carne em linguiça, etc e tal, a temperatura está aumentando, você está suando. Por quê? Porque aquela reação química ali de combustão, de queima do carvão, está gerando calor, está mudando a temperatura do que está ao redor. Então, aquela queima ali do carvão, eu posso dizer que é uma transformação química. Um outro caso, mudança de coloração. Se há mudança de coloração num dado sistema, eu posso dizer com certeza que houve uma reação química. Patrick, eu quero fazer isso na minha casa. Me dá uma ideia aí. Legal. Eu posso pegar uma lata de milho, de ervilha, lá o que seja, usei, em vez de eu jogar fora, eu deixo lá no fundo do quintal. Depois de um tempo, eu vou lá ver. Você vai perceber que o que era um brilho metálico bonito, aquele brilho do alumínio bonito, você vai ver que ficou meio amarronzado. Opa, o antes e depois mudou a coloração, não mudou? Então eu posso dizer que ali houve uma reação química também. Então, um próximo aspecto que eu posso destacar é a liberação de gás. Ok? E eu trouxe aqui para vocês um laboratório improvisado para vocês perceberem melhor essa tal liberação de gás, tá? Então, eu vou utilizar nesse meu laboratório improvisado um copo de qualquer coisa que você tem em casa, um copinho, tá? Pode ser um copo, uma bacia, uma panela, lá o que você queira. Vou adicionar nela, vocês vão ver, vinagre e depois bicarbonato de sódio. Então, tô pegando aqui o copo e o vinagre, sim? Tô jogando aqui. Qual quantidade, Patrick? Sei lá, 2 dedos, 3 dedos, o que você que manda. Perfeito? Então, estou adicionando aqui. Vou jogar aqui no meu balcão o vinagre e vou pegar o bicarbonato. Perfeito? Ok? Vou adicionar, hein? Não pisca não, senão tu não vai ver. Percebam o seguinte, que há uma borbulhação aqui no copo, tá? Após eu ter adicionado o bicarbonato de sódio. Essa borbulhação nada mais é do que liberação de gás. E conforme eu disse a vocês, se há liberação de gás, eu posso dizer que houve uma transformação química. Tudo bem?
Vou repousar aqui na minha bancada os materiais e vou falar do último caso, que é a formação do precipitado. Gente, então, imagina que eu tenho um líquido A e um líquido B, misturei. Depois de um tempo eu vejo a formação de um sólido lá no fundo do recipiente. Esse sólido é o tal precipitado. O precipitado é uma substância sólida que não foi dissolvida ou que não se dissolve naquele meio líquido. Então esse também é um dos fatores, é o quarto fator, na ordem aqui que eu botei ao quadro, que evidencia que há uma reação ou uma transformação química. Bem, panorama geral para a gente fechar a aula. Falei das transformações químicas e eu quero que fique bem destacado para vocês que são fenômenos que alteram as características da matéria. Tá? O estado inicial tem uma característica diferente do estado final. E, para mostrá-los que houve uma transformação química, uma reação química em nível macroscópico, eu posso dizer, se há mudança de temperatura, se há mudança de coloração, se há liberação de gás e formação de precipitado, são evidências que houve a tal transformação química. É isso, galera. Um abraço. Tchau. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre transformações químicas. Transformar, bem pequeno na sua mente, mudança, não é isso? E quando eu falo de uma transformação química, é quando eu uno substâncias diferentes, quando eu faço ali uma mistura e eu formo um produto, um resultado diferente do inicial. O conteúdo, a essência, até é a mesma, mas há uma reorganização e eu formo um produto diferente. Quando isso acontece, a gente fala que aconteceu uma reação química. Reação química é aí o acontecimento da transformação. Quando acontece uma transformação química, a gente consegue representar uma transformação. E essa transformação, ela é representada por uma equação química. Assim, equação, lá da matemática. Uma equação é uma forma de você organizar, de você visualizar o que está acontecendo. Olha uma representação bem lúdica, bem didática, de uma equação química. Na equação química, então, eu tenho a galera que vai reagir, é aquela galera que está inicialmente ali, as substâncias que estão inicialmente ali juntas, e que tenho aqui o meu A e o meu B, coisas diferentes. Eles unidos, quando eles foram unidos, ocorreu a reação. E essa reação rolou a promoção de produtos diferentes. Então eu tenho os reagentes, são quem vão passar pela transformação, e eu tenho os produtos da reação, as novas substâncias que se formaram. Então eu tinha A e B e aconteceu aí a formação de C e D. O que pode promover as reações químicas? Muitos casos. Pode ser mudança de temperatura, um calor, passagem de corrente elétrica, às vezes só o mecânico, algo que faz elas se chocarem, às vezes só o fato de elas se encostarem à junção já vai causar a reação química. Então tem diferentes tipos de reação químicas e diferentes formas de promover, de iniciar uma reação química. Você entendeu então a equação? Eu tenho então os reagentes e eu tenho então os produtos. Eu vou exemplificar para você uma reação química super tranquila para você entender. Então eu tenho aqui, deixa eu te mostrar, eu tenho aqui meu bicarbonato de sódio. Seria aqui meu reagente A. Ele tem a sua constituição química, ele tem sódio, ele tem carbono na sua estrutura. E eu tenho aqui o meu vinagre. O meu vinagre que ele tem o ácido acético, então ele tem o hidrogênio, ele tem um carbono, ele tem também um pouquinho de água misturada, tá aqui. Então, eu não te falei que pode ser diferentes motivos que promovem essa reação? Essa minha reação aqui vai ser uma reação apenas por junção. Eu estou juntando o meu A com o meu B, meu reagente. Então, vou colocar aqui, coloco aqui um pouquinho, estou colocando. Repare, observe. Borbulhando, está borbulhando. Opa! O que está acontecendo aqui? Uma reação. Por quê? Eu tinha o meu vinagre, eu tinha meu ácido acético
Ele reagiu com esse bicarbonato e o produto foi diferente. Eu tenho água aqui nesse produto. Eu tenho, por exemplo, essas bolinhas, gás carbônico. Eu tive produtos diferentes do que eu tinha, então, nos meus reagentes. Entendeu? Só por junção. Foi o meu caso aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Você vai assim, tá, legal. Mas, deixa eu te exemplificar agora aqui de uma forma com os átomos e as moléculas. Eu tenho aqui uma formação. Como é que eu posso formar uma molécula de água? Dá para criar uma molécula de água? Dá. Como que eu faria isso? Eu pego, então, duas moléculas de hidrogênio, representadas aqui, então, H2, cada bolinha dessa é um hidrogênio. Então, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Mais oxigênio, a molécula de oxigênio, O2, oxigênio com oxigênio. Quando eu uno numa condição específica, eu consigo produzir, então, duas moléculas de H2O. Olha a orelhinha do Mickey aí, que é a molécula de água. Reparou? Repare, então, que isso aqui é a minha equação química. E repare, a equação química, ela tem algumas regras. Ela precisa estar balanceada ou equilibrada, ajustada. Como assim? Você reparou que eu tenho numerozinhos aqui? Esses numerozinhos eu chamo de coeficientes. Ele vai mostrar, ele vai indicar para você as quantidades envolvidas. E, se eu coloco que aqui eu tenho 15 hidrogênios, do outro lado também tem que aparecer esses 15 hidrogênios. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como desaparecer. Então, quando eu monto a minha equação, se eu disse para você que aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios do lado de cá, se eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes, lá no meu produto, 2 vezes 2, eu também tenho que ter 4 hidrogênios. Ou seja, essa reação está balanceada. Existe uma área da química que é a estequiometria, que ela se ocupa de analisar e mostrar e calcular as proporções necessárias para formar substâncias numa reação química. Então, você entendeu que a reação química ela tem que estar balanceada, que ela tem que estar ajustada, equilibrada de uma forma coerente? Entendeu, né? E aí você assim, tá, entendi o que é uma reação química, entendi que ela é representada pela equação, vi um exemplo prático de uma reação por junção aí, aconteceu. Vi também que a equação química ela está balanceada, que tem algumas coisas que podem promover uma reação química, junção, calor, uma corrente elétrica, o atrito. Tá, legal. Mas existem algumas leis que regem as reações químicas. Quando a gente fala de leis na natureza, eu estou falando para você de algo que acontece, que foi observado muitas vezes na natureza, que ele mantém um padrão. Por isso que eu chamo de lei. E quais são as leis que regem as reações químicas? Eu tenho, então, a lei de conservação de massas, também chamada de lei de Lavoisier, que foi justamente o pesquisador que registrou, que observou, e também a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Assim, conte-me mais. A lei de Lavoisier você deve ter ouvido falar. O que ele observou? Ele observou que a quantidade, os envolvidos, a quantidade que eu tenho aqui nos meus reagentes, ela tem que ser a mesma lá nos produtos. Que num ambiente fechado, num sistema fechado, a quantidade, a massa dos reagentes, ela tem que estar também nos produtos. Essa lei, como eu falei para você, ela ficou conhecida popularmente como na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Eu tenho só uma mudança aí. Já a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, a gente brinca que é como se fosse uma receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, eu falo assim para você, olha, para cada uma xícara de leite, você coloca 2 ovos. Então, se eu tenho uma xícara de leite, eu coloco 2 ovos. Então, se você colocar 2 xícaras de leite, você bota 4 ovos. Repare que tem uma proporção. Proust observou que nas reações químicas também há uma proporção entre os reagentes e os produtos e que aquela proporção ela é mantida. Então, entendeu a lei da conservação de massas? Então, no sistema fechado, o total de massa dos reagentes
ela tem que estar ali nos produtos também. Não dá para desaparecer, sumiu, não. Está ali. E que é necessário que seja mantida uma proporção. E aí eu listei aqui para você algumas evidências. Na vida prática, como é que eu sei que rolou uma reação química? Tem algumas formas de você ver. Por exemplo, às vezes você vai ver que liberou um gás. Viu no meu exemplo, do meu copinho aqui? Você viu as bolinhas, você liberou um gás. Às vezes você não vê, mas você vai, né? Vai ver o gás. Mas você sente o cheiro, aconteceu alguma coisa aqui. Quando juntou, rolou uma reação, tá com cheiro. Há uma formação de um gás. Ou mudança de cor. Quando junta algumas substâncias, por exemplo, você pega um repolho, né? Muita gente adora repolho roxo na salada. O repolho roxo, ele é um indicador de acidez ou de basicidade. Como assim? Se você expor aquele repolho roxo a um ambiente mais ácido, por exemplo, um vinagre, ele muda de cor. E a um ambiente mais básico, ele também muda. Então, ele vai ficar roxeado, ele fica esverdeado. Assim, nossa, mudou de cor. É uma prova de que está acontecendo a mudança, uma reação química. Algo que enferruja. Você tem lá um material, um prego, a gente está enferrujando, está mudando de cor. Está rolando uma reação química aí. Outras evidências. Alterar a textura do material. Na ferrugem acontece isso, né? Era uma superfície lisa, ela fica ondulada, fica rugosa. Ou até ele fica, algumas coisas elas amolecem, ou elas ficam mais rígidas. Eu mudei um pouco a estrutura. Além disso, podem acontecer reações mais intensas, como explosões. Então tem que ter muito cuidado. Em motores, por exemplo, tem todo um esquema para que ocorra algumas explosões, uma reação química de explosão. Uma bomba é um exemplo. Explosão é uma reação, né? Uma evidência de uma reação química. Além de, por exemplo, aparecer alguma chama, emitir alguma luz, até mesmo, a gente nem colocou aqui, mas até mesmo, por exemplo, a formação de um sólido. Algo que estava no estado líquido formou ali um sólido. São evidências de que aconteceu uma reação química. Então você entendeu aí o conceito, você viu as reações químicas no nosso cotidiano e a gente fecha a nossa aula de hoje. Até a próxima, tchauzinho! Olá galera, tudo bem? Então, nessa nossa aula nós vamos trabalhar o tema Lei das Transformações Químicas, tá? E as transformações químicas, elas estão pautadas em leis. E a lei que eu trago aqui para vocês é a Lei de Conservação das Massas. Eu quero deixar um recadinho para vocês, tá? A química, ela não caminha sozinho. E a gente vai poder perceber um pouquinho nessa aula. Ela depende das mais diversas áreas do conhecimento para ir avançando. Como assim, Patrick? Ela depende da matemática, ela depende da física, ela depende da filosofia, das ciências sociais em geral, tá? Então, Lavoisier, em o seu pensamento filosófico, tá? Trabalhando com as transformações químicas, ele chegou à seguinte conclusão, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E fazendo N vezes, vários experimentos, várias vezes, e sempre pesando, colocando numa balança para verificar a massa do que ele tinha no começo e do que ele tinha no final, ele chegou à seguinte conclusão, que a soma da massa dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, desde que essa transformação ocorra em um sistema fechado. Patrick, você usou dois termos que eu estou perdido. Reagente e produto. O que é o reagente? É o estado inicial da minha transformação e os produtos é o estado final da minha transformação. Tranquilo? Lá no início, eu falei para vocês que a química ela tinha relação com as mais diversas áreas do conhecimento. Relacionei aqui a lei de conservação das massas num campo filosófico e vou mostrar, tá? Agora para vocês a representação matemática da lei de conservação das massas. Eu tenho aqui uma letra grega que simboliza para a gente, em ciência, em química, em física e matemática, o termo somatório. Então, o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Tranquilo? Tudo bem?
Para você ficar mais por dentro disso, conseguir perceber melhor, eu trouxe exemplos com números. Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui um estágio inicial, os meus reagentes, magnésio e oxigênio. Vão interagir, vão reagir entre si, formando o óxido de magnésio, que é o produto. Então aqui, ó, estado inicial e aqui estado final. Aqui reagentes e aqui produto. Tudo bem? Tá. Vou trazer os números para a gente perceber isso melhor. Imagina que uma dada experiência, eu tenho 24 gramas de magnésio reagindo com 16 gramas de oxigênio. Pesei isso. Eu vi que dá 40 gramas. A reação se processou, eu produzi, eu formei o óxido de magnésio. Após o fim desta transformação, eu também vou pegar e vou pesar. Vou lá na balança verificar a massa do que foi formado. Percebi que foram formados 40 gramas. Então, eu tenho que o somatório, que é representado por esta letrinha grega, da massa do reagente, foi igual ao somatório da massa do produto formado. Perfeito? Vamos lá, galera. Para a gente fechar, vou pautar alguns pontos aqui importantes para vocês. Primeiro, estou trabalhando com a lei das transformações químicas. Eu quero deixar bem claro para vocês que as transformações químicas, elas são balizadas por leis. E a lei que eu trago aqui para você é a lei de conservação das massas, proposta por Lavoisier em 1795. Ele enuncia essa lei, tá, de maneira filosófica, dizendo que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá, Patrick? Tá no campo filosófico legal. Como é que eu trago isso para a prática? Então, como é que ele trouxe isso para a prática? Como é que ele chegou a essa conclusão? Com uma série de experimentos. Várias vezes fazendo os mesmos experimentos, e percebeu o seguinte, que o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos em uma transformação química, desde que ela aconteça em um sistema fechado. Tudo bem, queridos? Um abraço e tchau!